E aí, pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da Script As Coisas Simples, quadrinho italiano de Massimiliano De Giovanni e Andrea Accardi. Uma HQ que, dentro do seu projeto gráfico aqui, sua primeira apresentação já agrada mesmo, porque eu pelo menos gosto desse formato reduzido, com capa cartonada e orelha. E quando a gente dá uma folhada rápida aqui, a gente já percebe que o papel do miolo é um offset de boa gramatura também e tá com uma impressão decente aqui, o que é ótimo, sabe? Já agrada aí num primeiro contato, ótimo isso. E As Coisas Simples mostra a jornada de um casal homossexual, o Enrico e Matteo, que em determinado momento decidem ter um filho através de um serviço de barriga de aluguel. Porém, se você olha a capa, pode parecer que toda a história ela girará em torno das dificuldades deles chegarem, né, passarem por barreiras de preconceito, barreiras burocráticas, para de fato terem essa criança. E na verdade não é o caso, tá? É claro que essa criança tem um peso grande para costurar essa história no final, mas eles têm outros problemas para lidar ao longo desse caminho, né? A criança ela surge como um elemento que não diria que é o principal dessa história, mas ele vai ser importante para terminar isso. Até porque esses dois, eles têm, obviamente, levam suas vidas aí de forma normal, mas tem seus problemas aí, no caso, preconceito da família do Matteo, que é o único, no caso, que, né, nós conhecemos pai e mãe, e nós sabemos, né, que ele tem um problema de não falar com o pai há muito tempo, e isso é um fator dramático na história. E ao longo dessa narrativa, que é contada de forma não linear, afinal de contas a gente tem paletas de cores diferentes para representar momentos distintos aqui dessa história, que inclusive ela não é linear, tá? Ela se desenvolve aí num espaço de poucos anos, no caso, e ela vai e volta, né, dentro desse período, né? Cada período com uma paleta de cores diferente, não apenas para diferenciá-los, mas também para marcar o tipo de clima que paira no ar naquele momento. E eles também, além desses problemas normais, aí nós temos acesso, aí, claro que a gente tem acesso somente a pequenos momentos, né, do que eles passam, mas o que nós sabemos, né, que o Matteo sofre aí preconceito por parte do próprio pai. E o que eles não esperam, que é um elemento até de virada dramática no final das contas, no momento em que eles têm essa vontade, né, de criarem um filho e falam para amigos próximos que resolveram recorrer a uma barriga de aluguel, eles sofrem preconceito de alguns desses amigos também. E nesse momento há um rompimento entre eles ficam algum tempo sem se falar e tal. E assim a história segue, mas também existe um problema mais grave, né? Bom, essa imagem aqui já entrega isso, né? Vai haver um problema de doença aqui ao longo da história também, que é um grande fator aí de desestabilização aí entre eles. E beleza, a história é isso. No geral, o que eu acho é que você tem um bom ponto de partida para começar uma história, tem bons elementos aqui para construir um drama, inclusive sob condições, eu diria que até bastante específicas, né, desses dois aqui, e ok. Porém, o que eu acho é que o roteiro, ele acabou que não aproveitou, acho que como poderia, esses dramas, no caso. E até eu acredito que existe aí algum tipo de obstáculo para fruição dessa história aqui, pelo menos foi o que eu senti. E isso partindo do próprio texto, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o roteiro, assim, obviamente que eu não tenho como dizer aqui aonde está o problema entre
texto original, entre tradução, entre revisão e adaptação, eu não sei dizer aonde isso acontece dentro dessa história. Mas, vamos lá. Me parece que, aqui eu vou falar a impressão que eu tenho sem ter visto, obviamente, o roteiro original e sem falar italiano, claro. O que eu sinto é que o roteiro original ele já vem bastante carregado de alguns diálogos e ele carece assim de algumas arestas aparadas para que ele fosse um pouco mais direto, mais assertivo nas coisas. Eu achei ele extremamente discursivo em alguns momentos, de uma forma assim que acaba realmente, sei lá, a mim me tirou da história no fim das contas. Aonde você vê coisas que são mais emotivas, no caso, principalmente em bate-bola com o pai do Mateu, entre o Mateu e seu pai, eu acho que algumas coisas são ditas de uma forma assim que são estranhas de fato, e aí a gente pode, sei lá, argumentar que mas o texto foi traduzido, sabe, de forma fidedigna. Pode até ter sido isso mesmo, mas não sei se caberia algum tipo de adaptação, porque o texto dito, quando você pensa em pessoas, sei lá, até falando isso em voz alta, soa de fato bastante estranho. Em alguns momentos, né, principalmente os mais emotivos aqui, os que envolvem mais conflito, mais confronto, no caso. Pelo menos é isso que deu para sentir nesse texto. Então é um fator que acaba realmente, a mim, comprometendo a experiência, tá? E, de novo, não estou responsabilizando, não sei a quem responsabilizar. Eu sei que aqui o texto é em português, da forma como ele chegou para mim, ele me traz essa impressão. Enfim. Agora, em favor da HQ, eu tenho que dizer que a arte do André Accardi eu achei muito boa, achei demais, de fato. Achei que você tem aqui uma história que ela consegue transitar entre vários espectros emocionais, no caso, e mesmo que a mim o texto não pareça tão bem resolvido no caso, que acabou carregado demais, a parte imagética dessa história eu achei de fato fora de série. Mas gosto muito desse tipo de estilo em que o artista ele consegue trazer muita expressão para os seus personagens aqui e até com uma certa economia de traço. Os personagens eles são muito expressivos, você tem um trabalho aqui de expressão facial e expressão corporal que eu acho assim fantástico mesmo. A parte narrativa, né, a composição de quadros, a decupagem no caso da história, ela é muito boa mesmo, e essa parte do colorido também ela só valoriza. Você tem aí algo que salta muito aos olhos, né, quando você folheia, quando você sai um pouco da parte textual e presta atenção nas imagens, as imagens elas acabam muitas vezes, né, se você ignora os balões, dizendo muito mais, né, e o texto acaba pesando. Então, se eu tenho algo a exaltar aqui, é justamente o trabalho do Accardi, que era um artista que eu não conhecia, inclusive, mas aqui mostra assim, um domínio e uma segurança aqui da diagramação e da narrativa visual que eu achei demais. Achei demais mesmo. Gostaria de ver mais trabalhos desse cara. E enfim, fica aí as observações sobre As Coisas Simples da Script. Se você gostou do que eu falei, tem o link para compra aí na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhada lá se você curtiu aí a pegada dessa HQ. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Por favor, se não deu um like, faz isso agora, por favor. Se inscreve no canal caso ainda não tenha feito. Não esquece de ativar o sininho. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, está aparecendo aí na tela. Vê lá se você quer ajudar nosso projeto. Tem um programa de recompensas para apoiadores bem bacana. E é isso. Até semana que vem.